Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo para mais um vídeo do canal Planeta do Santos. Isso mesmo galera, nesse vídeo aqui galera, eu vou contar pra vocês galera, uma história no dia que meu pai, minha mãe, fomos roubados. Sim galera, eu vou contar pra vocês essa história que aconteceu, uma história bem polêmica, mas eu vou contar pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo galera, se inscreva no canal e aperte o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, assim sempre ser avisado quando tiver vídeos novos no canal. Então bora! Então, galera, vamos contar a minha história no dia que roubaram a bicicleta do meu pai. Então, bora. Eu lembro, galera, que tudo começou, galera, em 2008. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava nessa época, como eu falei, foi em 2008 quando roubaram a bicicleta do meu pai. Eu tinha meus 4 anos de idade. Eu era pequeno, garotinho ainda, pequeno, tudo mais, né? Eu tava dormindo, na verdade. Eu lembro que eu tava dormindo no dia que os ladrões roubaram a bicicleta do meu pai. Eu tava dormindo. E meus pais estavam acordados assistindo novela, que eu lembro que era mais de 11 horas naquela vez. Meu pai, eu lembro que ele tinha mania e a bicicleta ele ficava lá fora, não tipo lá fora, não, era tipo lá fora no jardim de casa, tá ligado? Era de casa que ficava ali deixar. Até hoje ele vai trabalhar de bicicleta. A gente também tem carro, mas o pai vai de bicicleta até hoje. Aí acontece, eu lembro que os ladrões, pra eles entrarem no jardim pra roubar a bicicleta, eles sabem que eles fizeram o quê? Eles pularam um muro de casa. Porque se fosse o muro do portão, a gente ia ouvir o barulho de tinha ninguém. Eles pularam o muro. Só que daí minha mãe viu pulando o muro de casa. Porque naquela época eu lembro que a porta de casa era feita de ferro. Hoje em dia não é mais de ferro, foi trocado, é de madeira. Mas naquela época era de ferro. Sabe aquelas portas de ferro que tem vidro, que dá pra ver a porta do outro lado? Então, minha mãe viu que tinha uma pessoa se abaixando. Aí ela falou pro pai que ele estava sendo roubado. Só que como eram ladrões, a gente ficou com medo. Meu pai e minha mãe ficaram com medo eles estavam com medo que poderia ser um ladrão com arma, eles poderiam estar com medo. Então a gente não sabia, então a gente ficou quieto. Aí eles viram que meus pais viram que ele ia roubar a bicicleta. Eu não sei como o cara conseguiu pegar a bicicleta e depois pular o muro para ir para sair de casa, não sei como. E eu lembro que nessa época eu tinha cachorro ainda, imagina se eu tivesse. Eu lembro, naquela época eu tinha outro cachorro, além que eu tenho hoje em dia. Eu lembro, o outro cachorro chamava Leão, velho. Só acontece, o Leão, meu cachorro, ele ficou quietinho, mano. O Leão, cara, ele ficou quieto, mano, meu cachorro. Em vez de latir pro ladrão, que é normal de um cachorro normal fazer, não, ele ficou quietinho. Eu acho que o meu cachorro pensou que era... acho que ele pensou, cara, que era, sei lá, uma pessoa conhecida na nossa família. Só que não era um ladrão e o cachorro nem latiu. Beleza. Só que depois que o ladrão falou, mano, minha mãe ficou com medo, né? Então, eu lembro, a gente foi, só que pra isso a gente teve que ligar pra polícia pra pegar nossa bicicleta de volta, né, porque os ladrões tinham roubado. Só acontece, naquela época, eu lembro, como era 2008, é lógico que naquela época tinha celulares, só que não que a gente conhece hoje em dia, sabe, que celulares que é moderno e tudo mais, então, naquela época não tinha celulares modernos, naquela época só tinha aquele celular tijolão, sabe, quem pegou a época dos anos 2000 provavelmente deve conhecer celulares antigos, provavelmente, não tem como esquecer, né. Então, eu lembro até hoje, mano. Só acontece, eu lembro que a polícia, naquela época a polícia só dava pra ligar pra polícia se fosse de orelhão ou se fosse telefone fixo, sabe? Aquela que tem de parece de prédio, aquela que é fixo, sabe? Então, só que a gente não tinha nenhum deles em casa, porque o orelhão não é dentro de casa, né? Senão seria estranho. Então, galera, só que tinha um orelhão perto de casa. E eu lembro que também as pessoas ligavam, e se não me engano, galera, eu lembro que nessa época também, como não existia WhatsApp também, nem Netflix, né? Eu lembro que as pessoas ligavam pras outras. Se fosse hoje em dia, seria mais fácil, porque a gente poderia mandar um WhatsApp. Mas naquela época, eu queria ver naquela época. Eu quero ver isso. Alguém tentar ligar pelo WhatsApp, mesmo naquela época não tendo, né? Porque na época nem existia WhatsApp também. As pessoas ligavam pras outras, né? Mas beleza, continuando a sua história. Daí, só que daí minha mãe me acordou, porque minha mãe não podia deixar eu aqui em casa naquela época, porque eu era uma criança pequena na época, né? Então eu não podia ficar em casa.
Porque senão poderia, senão... Imagina se os ladrões voltassem e me raptarem, né? Não podia, né? Então a gente foi junto. Eu lembro que eu fiquei... Só que como eu acordei... Como eu era uma criança pequena na época, é lógico que eu não tava entendendo nada que tá acontecendo. Porque do nada eu fui acordado. A gente saiu de casa pra ir atrás de um orelhão. Hoje em dia eu sei que tá... Hoje em dia eu sei que ele tava acontecendo naquele dia. Mas naquela época, quando eu era criança, eu não tava entendendo nada. Mas beleza. A gente foi lá, o meu pai ligou a cobrar, porque ele não tinha aquela ficha. Sabe aquelas fichas que tinha de colocar no orelhão para ligar um pras outras? Então, meu pai não tinha, né? A gente tem que ligar a cobrar, sabe o 9090 que tinha aquela musiquinha? Então, eu lembro. Eu lembro, ainda bem que os ladrões não voltaram lá em casa pra roubar outra coisa. Ainda bem, né? Graças a Deus. Eu lembro, velho, até hoje. Aí depois a gente ligou. Eu lembro, demorou um pouco. Eu lembro que a gente ficou 5 minutos. O meu pai ficou 5. Meu pai e minha mãe ficaram 5 minutos falando no orelhão, né? Ah, falando pros policiais que tinham sido roubados e tudo mais. Os policiais falaram. E eu lembro que nessa época a gente tinha acabado de se mudar pro meu bairro, que eu tô hoje em dia, né? E os policiais falaram que era normal, porque naquela época o meu bairro não tinha vigilância. Hoje em dia tem, hoje em dia nenhum ladrão passa mais pelo meu bairro porque hoje em dia tem vigilância. Mas naquela época não tinha. Naquela época era muito normal muitas pessoas terem bicicletas roubadas. Tipo assim, era muito normal ter era muito normal de ladrões roubarem bicicletas uma das outras porque naquela época não tinha vigilância. Então, era foda. Então, galera, aí depois... só que daí minha mãe falou que a gente vai conseguir ter a bicicleta de volta. Minha mãe falou isso pro policial. É lógico que demorou bastante. Eu lembro que já era meia-noite quando. Só que depois de um tempo, acho que depois de sei lá, acho que uns 20 minutos, não lembro, né? Porque na época eu era criança, né? Então, eu tinha uns 4 anos e tudo mais, então. Eu não sabia. Então eu não sabia que hora que era naquela época. Só que depois, acho que depois de 20 minutos, não sei. Eles chegaram com uma van, e como eu era criança pequena naquela época, eu não tava entendendo nada, velho. Minha mente tava bugada, porque como eu era uma criança, eu não tava entendendo nada que tá acontecendo. Só que daí chegaram os policiais com uma van, e nessa van tava a nossa bicicleta devolvida. Nossa bicicleta que tinha sido recuperada pelos policiais dos ladrões, né? Porque os ladrões tinham roubado da gente a bicicleta, e aí os policiais conseguiram recuperá-la, né? A gente conseguiu. E foi a partir desse dia que começou a ter vigilância no bairro. Depois que a nossa bicicleta foi recuperada, foi nesse dia também foi a partir desse dia que eles colocaram vigilância no bairro. E nunca mais nenhum ladrão roubou mais nada de ninguém. Porque hoje em dia tem vigilância e tudo mais. E eu lembro até hoje, mano. Faz quantos anos? Foi 2008 pra cá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anos que aconteceu, galera. Foi 10 anos atrás que isso aconteceu. Eu lembro até hoje, mano. Isso foi muito. Como eu falei, foi muito polêmica mesmo. Polêmica e perigosa. Mas, né. Acontece, né? Uma vez na vida acontece isso com a gente, né? Nunca se sabe, né? Então, galera, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenha gostado. Clica no gostei. E se inscreva no canal e aperte o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Assim sempre será avisado que tiver vídeos novos no canal, tá, galera? E galera, eu agradeço. E também, galera, feliz sexta-feira santa pra todo mundo, tá, galera? Porque hoje, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né, hoje é 19 de abril de 2019. Ou seja, sexta-feira santa, galera. Hoje é sexta-feira santa, galera. Então, galera, feliz sexta-feira santa pra todo mundo. E também pra todos os católicos também. E Juan diz tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. E se vê no próximo vídeo. Fui. Tchau.